Ele era puro poder, terno caro, olhar afiado e boca que nunca implorava. Ela, pele arrepiada pela chuva, vestido colado ao corpo e orgulho ferido. Quando ele a protegeu com o guarda-chuva, as respirações quase se tocaram. O ar gemeu antes deles. E naquele carro tão próximo, tão proibido, nenhum dos dois conseguia controlar o desejo que nascia no silêncio. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal, no Café Pelourinho. Um pequeno estabelecimento no coração histórico de Salvador, entre o colorido das fachadas centenárias e o burburinho dos turistas, Iracema Souza servia mais um café com um sorriso discreto, que não alcançava seus olhos castanhos. Aos 26 anos, Iracema carregava no olhar o peso de sonhos adiados e responsabilidades precoces. Esbelta, de pele morena e cabelos cacheados sempre presos em um coque simples, ela se movia com uma elegância natural entre as mesas, mesmo usando o uniforme simples da cafeteria. "Mais alguma coisa, senhor?" perguntou ao cliente distraído com o celular, que apenas acenou negativamente, sem erguer os olhos. O ventilador de teto girava preguiçosamente, lutando contra o calor baiano daquela tarde de dezembro. Há 5 anos Iracema trabalhava ali, desde que seu pai, seu Genivaldo, fora diagnosticado com uma doença degenerativa que o afastara da pesca, sua profissão de toda a vida. A mãe, Dona Ivone, havia partido anos antes, deixando um vazio que nem mesmo o tempo conseguira preencher. "Iracema, sua folga é amanhã, né? Preciso que você troque com a Joana, ela tem um compromisso", disse Tadeu, o gerente, um homem de rosto redondo e voz estridente. "Mas, Tadeu, amanhã eu tenho que levar meu pai ao médico. É consulta marcada há meses", respondeu ela, mordendo o lábio inferior. "Problema seu", retrucou Tadeu. "Ou troca ou fica sem o emprego. Sua escolha." Iracema engoliu a resposta que queria dar. Não podia perder aquele trabalho. As contas se acumulavam. Remédios caros, aluguel atrasado, a fisioterapia que o pai precisava e o SUS não cobria. No pequeno apartamento no bairro da Liberdade, longe do glamour turístico, a realidade era dura demais para dispensar qualquer fonte de renda. "Tudo bem", cedeu ela, ajeitando o avental. "Vou tentar remarcar." Foi naquele instante, quando uma lágrima teimosa ameaçava escapar, que a porta do café se abriu. O tilintar do sino anunciou a chegada de um homem que não parecia pertencer àquele cenário. Alto, pele clara levemente bronzeada pelo sol nordestino, cabelos grisalhos nas têmporas contrastando com o negro dos fios restantes, terno azul marinho impecavelmente cortado, claramente sob medida. Bernardo Albuquerque carregava a aura de alguém acostumado a dar ordens e ser obedecido. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras do Nordeste, com empreendimentos que se estendiam de Salvador a Fortaleza. Viúvo há 8 anos, seu rosto marcado por linhas de expressão denunciava noites mal dormidas e decisões difíceis. O empresário escolheu uma mesa ao canto, próxima à janela que dava para a praça. De lá, podia observar o movimento enquanto mantinha certa privacidade. Seus olhos, de um verde profundo, pareciam carregar histórias que ninguém jamais ouviria. "Boa tarde, senhor. O que vai desejar?" perguntou Iracema, aproximando-se com o bloco de notas. Bernardo ergueu o olhar e, por um momento, algo naquela garçonete comum o fez hesitar. Havia uma dignidade em seu porte, um brilho determinado escondido por trás do cansaço evidente. "Um expresso forte, sem açúcar", respondeu ele, a voz grave e controlada. "E um copo d'água. Só isso?" indagou ela, anotando o pedido simples. "Por enquanto", ele devolveu, voltando a atenção para a janela. Quando Iracema retornou com o pedido, notou que o homem olhava fixamente para suas mãos. Mãos de trabalhadora, com pequenos calos e unhas curtas, sem esmalte. Ela colocou a xícara e o copo sobre a mesa, subitamente consciente de suas imperfeições diante daquele homem que exalava poder e sofisticação. "Obrigado", disse ele em um tom que soou mais como uma dispensa. Durante a hora seguinte, Bernardo permaneceu ali, bebericando seu café já frio, observando o movimento e, de quando em quando, a garçonete que se desdobrava entre atender, limpar e sorrir, mesmo quando seus olhos denunciavam preocupação. Antes de sair,
Deixou sobre a mesa uma gorjeta generosa, R$ 200, que fez Iracema arregalar os olhos quando a encontrou. Devia ser engano, pensou. Ninguém deixava tanto dinheiro por um simples café. Na manhã seguinte, contrariando seus planos, Iracema precisou trabalhar. Conseguira, após inúmeras ligações, remarcar a consulta do pai para a semana seguinte, embora o médico tivesse alertado sobre a importância de não adiar. A culpa a corroía, mas as opções eram escassas demais. Para sua surpresa, às 11 em ponto, Bernardo Albuquerque voltou. Mesmo traje elegante, mesma postura distante, mesmo pedido. Expresso sem açúcar e água. Sentou-se na mesma mesa, e dessa vez trouxe consigo um tablet onde trabalhava concentrado. Seu café, senhor, disse ela, colocando a xícara na mesa. Iracema, certo? Perguntou ele, apontando para o crachá dela. Sim, senhor. Bernardo Albuquerque, apresentou-se ele, sem estender a mão ou sorrir. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma estranha rotina. Bernardo aparecia sempre no mesmo horário. Sentava-se no mesmo lugar, fazia o mesmo pedido. Às vezes ficava por 1 hora, outras por 2 ou 3. Sempre deixava gorjetas excessivas e nunca conversava além do estritamente necessário. Ainda assim, seus olhos seguiam Iracema com uma intensidade perturbadora. No apartamento pequeno e apertado, seu Genivaldo piorava a cada dia. Sentado em sua cadeira de rodas junto à janela que dava para um pátio interno sem graça, o ex-pescador de 62 anos observava os pássaros com olhos que já não enxergavam como antes. O corpo, outrora forte e vigoroso, definhava lentamente, consumido pela doença que lhe roubava os movimentos. Minha filha não precisava trazer esse bolo. É caro, reclamou ele quando Iracema chegou com um pequeno bolo de milho. Seu favorito, comprado com parte da gorjeta deixada por Bernardo. O senhor merece. Pai, sorriu ela, beijando-lhe a testa enrugada. Vamos comemorar que consegui remarcar sua consulta. Essa doença vai me levar mais cedo ou mais tarde, suspirou seu Genivaldo. Você não devia gastar seu dinheiro comigo. Devia estar construindo sua vida, casando, tendo filhos. Para com isso, pai, repreendeu Iracema, cortando um pedaço do bolo. O senhor vai ficar bom. E quanto a casamento? Bem, os homens hoje em dia não prestam mesmo. A risada rouca de seu Genivaldo encheu o pequeno apartamento de uma alegria momentânea. Nesses instantes, Iracema esquecia as dificuldades, as contas, o trabalho exaustivo. Vivia apenas para ver o sorriso do pai, para sentir que de alguma forma valia a pena cada sacrifício. 2 semanas depois, quando Bernardo já se tornara uma presença constante no café, algo mudou. Era final de expediente. O céu de Salvador já escurecia, anunciando uma daquelas chuvas de verão repentinas. Iracema contava o caixa, preparando-se para fechar o estabelecimento, quando o sino da porta tilintou. Desculpe, estamos fechando, disse ela automaticamente, sem erguer os olhos. Sei disso, respondeu a voz grave e familiar. Bernardo Albuquerque estava parado à porta, dessa vez sem o terno, usando apenas uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e um relógio discreto, mas que certamente custava mais que todos os móveis do apartamento de Iracema. Senhor Albuquerque, posso ajudá-lo com algo? Preciso falar com você, disse ele, avançando até o balcão. Em particular, algo no tom dele fez Iracema sentir um arrepio. Não era medo exatamente, mas uma inquietação que não sabia nomear. Estou ocupada agora, respondeu ela, tentando manter a compostura. Se quiser voltar amanhã, é importante, interrompeu ele. E não pode esperar. Iracema olhou em volta. Tadeu já havia saído, e os demais funcionários também. Estavam sozinhos na cafeteria parcialmente iluminada. 5 minutos, cedeu ela, cruzando os braços em uma postura defensiva. Bernardo se aproximou mais, seus olhos verdes agora mais intensos, sob a luz suave do ambiente. Venho observando você, começou ele sem rodeios. Sua dedicação, sua força. Conheço sua história, Iracema. Sei sobre seu pai, sobre as dificuldades que enfrenta. O sangue gelou nas veias dela. Como ele sabia? O senhor andou me investigando? Perguntou a voz trêmula de indignação. Tenho recursos, respondeu ele impassível. E uso-os quando algo, ou alguém, me interessa.
Isso é invasão de privacidade, protestou ela, recuando um passo. Chame como quiser, deu de ombros. Mas vim aqui para oferecer uma solução para seus problemas. A chuva começou a cair lá fora, batendo contra as vidraças em um ritmo descompassado. Dentro da cafeteria o ar parecia denso, carregado. Não estou pedindo ajuda, retrucou Iracema, orgulhosa. E não tenho problemas que o senhor possa resolver. Um sorriso quase imperceptível se formou nos lábios de Bernardo, como se a resposta dela confirmasse algo que ele já sabia. Seu pai precisa de tratamento especializado, disse ele, ignorando a resistência dela. Há uma clínica em São Paulo, uma das melhores do país para casos como o dele. O tratamento é caro, mas eficaz. Pode dar a ele mais anos de vida com qualidade. Iracema sentiu o coração acelerar. Como ele ousava usar seu ponto fraco? O que o senhor quer? E perguntou diretamente, a voz mais firme do que se sentia. Bernardo retirou um envelope do bolso interno da camisa e o colocou sobre o balcão. Case-se comigo, disse ele, as palavras caindo como pedras no silêncio da cafeteria. Iracema quase riu, pensando ser algum tipo de brincadeira cruel. Mas o rosto dele permanecia sério, resoluto. O senhor está louco? Sou um homem prático, explicou Bernardo, empurrando o envelope em direção a ela. Preciso de uma esposa. Não por amor ao sexo, mas por conveniência. Minha vida empresarial exige certa estabilidade familiar. Aparecer sozinho em eventos não é bem visto. Além disso, preciso de alguém que administre minha casa, que crie uma aparência de normalidade. E o senhor acha que pode me comprar? A voz dela tremeu de raiva. Não estou comprando você, corrigiu ele. Estou propondo um acordo, um contrato, se preferir, em troca do seu serviço como esposa oficial. Pagarei todos os tratamentos do seu pai. Garantirei a ele os melhores cuidados médicos. E a você, uma vida confortável. O envelope continha um contrato pré-nupcial detalhado, elaborado por advogados caros, e uma brochura da tal clínica em São Paulo, com todos os tratamentos e terapias disponíveis. Isso é absurdo, murmurou Iracema, embora seus olhos se detivessem nas imagens da clínica, nas explicações sobre novos tratamentos experimentais. É um acordo de negócios, insistiu Bernardo. Você receberá um salário mensal, além de todos os benefícios de ser minha esposa. Terá seu próprio quarto, sua privacidade. Não exigirei nada, íntimo, apenas sua presença. Sua companhia em eventos sociais e, claro, discrição absoluta sobre a natureza do nosso arranjo. A chuva agora caía com mais força, transformando as ruas em pequenos rios. Trovões distantes ecoavam, como se o próprio céu protestasse contra aquela proposta indecente. Por que eu? E perguntou Iracema finalmente. O senhor poderia ter qualquer mulher. Bernardo a observou por um longo momento antes de responder. Porque você tem algo que não se compra. Iracema. Dignidade. E porque, ao contrário das mulheres do meu círculo social, você não está interessada no meu dinheiro, mas no que ele pode fazer por quem você ama. Ela balançou a cabeça incrédula. Preciso pensar, disse por fim. Naturalmente, concordou ele, retirando um cartão do bolso e colocando-o sobre o envelope. Meu número pessoal. Quando decidir, me ligue. Mas não demore muito. Seu pai não tem esse luxo. E com isso virou-se e saiu, enfrentando a chuva sem se importar em se molhar, deixando para trás uma Iracema atordoada, segurando um envelope que prometia salvação, mas exigia em troca algo que ela jamais imaginou vender, sua liberdade. Lá fora, o céu desabava sobre Salvador, enquanto dentro da cafeteria fechada, uma jovem encarava a escolha mais difícil de sua vida. Na mesa ao lado, a gorjeta generosa de sempre aguardava, como um lembrete silencioso de que, às vezes, o destino cobra preços diferentes para diferentes pessoas, e que alguns sacrifícios, mesmo os mais extremos, podem ser a única saída quando o amor por alguém fala mais alto que o orgulho. A noite foi longa para Iracema. Sentada à beira da cama do pai, observava seu sono inquieto, interrompido por gemidos ocasionais quando a dor se sobrepunha aos efeitos dos remédios baratos. O envelope deixado por Bernardo jazia aberto sobre a pequena mesa da cozinha, seu conteúdo espalhado como cartas de um jogo que ela não sabia se queria jogar. A proposta era clara: casamento por contrato.
Duração de 2 anos, com possibilidade de renovação mediante acordo mútuo. Ela receberia um salário mensal equivalente a 10 vezes o que ganhava na cafeteria. Teria direito a uma conta bancária separada para despesas pessoais e seu pai seria imediatamente transferido para a clínica em São Paulo, com todas as despesas pagas. Em troca, deveria morar na mansão de Bernardo, no exclusivo condomínio na Praia do Forte, acompanhá-lo em eventos sociais quando solicitado, administrar a casa e, acima de tudo, manter a discrição absoluta sobre a natureza do acordo. Nada de entrevistas, nada de indiscrições, nada que pudesse manchar a reputação do empresário. O que a mãe diria? Murmurou Iracema para si mesma, passando os dedos pelos cabelos crespos soltos, que caíam como uma cortina escura sobre seus ombros. Dona Ivone havia partido há 7 anos, levada por um câncer agressivo que não deu tempo para despedidas adequadas. Mulher de princípios rígidos, criara a filha para ser independente, para nunca se submeter a homem algum por dinheiro. Seu corpo é seu templo, costumava dizer, e seu coração é seu tesouro mais precioso. Nunca entregue nenhum dos dois por menos que amor verdadeiro. Mas Dona Ivone nunca tivera que escolher entre princípios e a vida de alguém amado. Nunca tivera que calcular quanto valia sua dignidade em medicamentos e tratamentos. Um gemido mais alto de seu Genivaldo trouxe Iracema de volta à realidade. Ela ajeitou o cobertor fino sobre o corpo frágil do pai e ajustou o travesseiro para deixá-lo mais confortável. "Água", pediu ele, com voz rouca. Ela pegou o copo com canudo da mesa de cabeceira e o ajudou a beber pequenos goles. "Tá tudo bem, filha?" perguntou seu Genivaldo, notando a expressão preocupada de Iracema. "Você parece distante." "Só cansada, pai", mentiu ela, forçando um sorriso. "Amanhã tenho folga. Vou poder ficar com o senhor o dia todo." "Você trabalha demais por minha causa", lamentou o homem, tossindo levemente. "Se eu pudesse voltar ao mar como antes." "Um dia de cada vez", interrompeu ela, repetindo o mantra que adotaram desde o diagnóstico. "O importante é o senhor descansar agora." Quando o pai finalmente adormeceu novamente, Iracema voltou para a cozinha e encarou os papéis sobre a mesa. Pegou novamente o panfleto da clínica. Instalações modernas, equipe médica renomada, terapias inovadoras. Tratamentos que o SUS não oferecia, que ela jamais poderia pagar nem com 5 anos de trabalho na cafeteria. Ao lado, o contrato frio e impessoal, com cláusulas que transformavam o que deveria ser um laço afetivo em uma transação comercial. 2 anos, sussurrou ela, calculando mentalmente. Seu pai poderia ter uma chance real de, se não recuperação completa, ao menos uma vida com mais dignidade e menos dor. E depois ela retomaria sua vida, talvez com algum dinheiro guardado, talvez até com a possibilidade de estudar, de buscar um futuro melhor. Sua mão trêmula alcançou o celular velho e arranhado. Digitou o número do cartão que Bernardo havia deixado. Eram quase 3 da manhã, certamente ele não atenderia. "Albuquerque", respondeu a voz grave após apenas 2 toques, sem sinal de sono. Iracema respirou fundo. "É Iracema, da cafeteria." Silêncio do outro lado, apenas a respiração controlada do homem. "Aceito sua proposta", disse ela, as palavras saindo como pedras de sua boca. "Mas tenho condições." Um leve ruído, que poderia ser interpretado como um riso contido, chegou aos seus ouvidos. "Estou ouvindo", respondeu Bernardo, com um tom quase respeitoso. "Meu pai vai para a clínica antes da cerimônia. Quero vê-lo instalado, confortável, recebendo o tratamento adequado." "Razoável. Não dividirei sua cama", continuou ela, sentindo o rosto queimar de vergonha por ter que dizer aquilo explicitamente. "Não serei sua... Não haverá intimidade física entre nós." Dessa vez o silêncio se estendeu por alguns segundos. "Como disse antes, não estou buscando esse tipo de relação", respondeu ele finalmente, a voz neutra. "Alguma outra condição? Quando o contrato terminar, eu saio com minha liberdade e com recursos para cuidar do meu pai caso ele ainda precise." Está no contrato cláusula 17, uma indenização equivalente a 24 salários mensais ao término do período, independentemente do motivo da dissolução. A facilidade com que ele recitava as cláusulas do contrato, como se negociasse mais um empreendimento imobiliário,
Fez Iracema sentir um arrepio. Então, hesitou ela, quando começamos? Amanhã enviarei um carro para buscá-los, você e seu pai. Ele será encaminhado diretamente à clínica em São Paulo, em um de meus jatos particulares. Você irá com ele e ficará até que esteja devidamente acomodado. Depois voltará a Salvador para os preparativos do casamento. Casamento? Engasgou-se Iracema. Pensei que seria apenas um contrato, algo discreto no cartório. Precisa parecer real, cortou Bernardo, pragmático. Uma cerimônia pequena, mas elegante. Apenas algumas pessoas importantes para os negócios, a imprensa local. Nada exagerado, mas suficiente para estabelecer a narrativa de que nos conhecemos. Nos apaixonamos e decidimos oficializar a união. Iracema fechou os olhos, imaginando-se de vestido branco diante de um homem que mal conhecia, prometendo amor eterno quando, na verdade, o que os unia era um contrato frio e calculista. Tudo bem, concordou a contragosto. Excelente, disse Bernardo, com o tom de quem acabara de fechar um negócio satisfatório. O carro estará aí às 9h. Leve apenas o essencial para alguns dias. O resto será providenciado. Antes que ela pudesse responder, ele desligou, deixando-a com o telefone na mão e a sensação de ter acabado de vender sua alma. Na manhã seguinte, pontualmente às 9h, uma Mercedes sedã preta estacionou em frente ao modesto edifício onde Iracema morava. Um motorista de terno saiu do veículo e tocou o interfone do apartamento 302. Senhorita Iracema, o senhor Albuquerque me enviou. Estou aqui para levá-los. Em 30 minutos, as poucas malas estavam no porta-malas, seu Genivaldo acomodado confortavelmente no banco traseiro. A Iracema sentada ao seu lado, tentando explicar ao pai confuso o que estava acontecendo. Mas filha, casamento, com esse homem que você mal conhece, questionava seu Genivaldo, franzindo a testa enrugada. É complicado, pai, desviou ela, segurando a mão áspera do pescador. Bernardo e eu nos conhecemos há algum tempo. Ele é um bom homem, tem condições de nos ajudar, de garantir o melhor tratamento para o senhor. Não quero ser um fardo para ninguém, protestou o velho com a dignidade que nem mesmo a doença conseguira roubar, principalmente para um desconhecido. Ele não é um desconhecido, é meu noivo. A palavra soou falsa em seus lábios. E quer ajudar porque se importa comigo, com a gente. O olhar do pai dizia claramente que não acreditava naquela história, mas estava fraco demais para insistir no assunto. Recostou-se no banco de couro macio, um luxo que jamais experimentara, e fechou os olhos, exausto pelo esforço de se transferir da cadeira de rodas para o carro. No aeroporto privado, um jato executivo aguardava na pista. 2 enfermeiros se aproximaram com uma maca especial assim que o carro parou, e com habilidade e gentileza transferiram seu Genivaldo, explicando cada movimento, garantindo seu conforto. O Sr. Albuquerque nos instruiu a garantir que tivessem toda a assistência necessária, explicou um deles a Iracema. Há um médico a bordo para acompanhar seu pai durante o voo, e na chegada a São Paulo, uma ambulância os levará diretamente à clínica. Iracema assentiu, atordoada com a eficiência e a rapidez com que tudo acontecia. Menos de 12 horas após aceitar a proposta de Bernardo, já estava prestes a embarcar em um avião particular, rumo a uma nova vida. O Sr. Albuquerque não vem? Perguntou ao motorista que supervisionava o embarque das malas. Ele encontrará vocês em São Paulo, respondeu o homem. Teve alguns compromissos inadiáveis em Salvador. Durante o voo, seu Genivaldo dormiu a maior parte do tempo, monitorado de perto pelo médico que, discretamente, verificava seus sinais vitais. Iracema olhava pela janela, vendo as nuvens abaixo, sentindo-se suspensa não apenas no ar, mas também entre duas vidas, a que deixava para trás e a que, incerta e assustadora, a aguardava. Em São Paulo, como prometido, uma ambulância os esperava. A transferência foi rápida e, em menos de 1 hora, estavam na clínica. Um edifício moderno de vidro e aço, cercado por jardins bem cuidados, no bairro do Morumbi. Uma equipe de médicos e enfermeiros recebeu seu Genivaldo, conduzindo-o para exames imediatos. Iracema foi levada a um escritório no 2º andar, onde um médico grisalho de aspecto paternal a aguardava. Senhorita Souza,
Sou o Dr. Maurício Campos, neurologista-chefe da clínica, apresentou-se ele estendendo a mão. O Sr. Albuquerque nos colocou a par da condição do seu pai e solicitou que iniciássemos o tratamento o mais rápido possível. Como ele está? Perguntou Iracema, preocupada com a rapidez dos acontecimentos. Precisaremos fazer uma avaliação completa antes de determinar o protocolo de tratamento. Mas pelo que vi nos exames anteriores, seu pai é um candidato para nossa terapia experimental de regeneração nervosa, explicou o médico. É um procedimento promissor, com bons resultados em casos semelhantes. E os riscos? Existem como em qualquer tratamento avançado, mas os benefícios potenciais são significativos. Redução da dor, melhora na mobilidade, talvez até recuperação parcial de algumas funções. Iracema assentiu, deixando escapar lágrimas que havia contido durante todo o processo. Eram lágrimas de alívio, de esperança, mas também de medo pelo preço que estava pagando por aquela chance. O Sr. Albuquerque chegará em algumas horas, informou o Dr. Campos, oferecendo-lhe um lenço. Enquanto isso, preparamos um quarto para você ao lado do seu pai. Sei que deve estar exausta. De fato, estava. O peso das decisões, a noite em claro, a viagem, tudo se acumulava em seus ombros, fazendo-a sentir-se mais velha do que seus 26 anos. O quarto designado a ela era simples, mas confortável. Uma cama de solteiro, um armário, um banheiro privativo. Pela janela, podia ver parte dos jardins da clínica e, ao longe, o horizonte de arranha-céus de São Paulo. Após um banho rápido, visitou o pai, que dormia profundamente em um quarto amplo e arejado, cercado por equipamentos de monitoramento discretos e eficientes. Uma enfermeira explicou que haviam administrado um sedativo leve para que ele descansasse após os exames iniciais. Ele está bem, assegurou a profissional. Muito mais confortável do que provavelmente esteve nos últimos meses. Iracema acariciou a face do pai, notando como sua expressão parecia mais relaxada, sem as linhas de dor constante que haviam se tornado parte de sua fisionomia. Por um momento, sentiu que talvez valesse a pena. Talvez 2 anos de sua vida não fossem um preço tão alto para dar ao pai uma chance de viver seus últimos anos com dignidade e sem sofrimento. Foi nesse estado contemplativo que Bernardo a encontrou, horas mais tarde. Ele entrou silenciosamente no quarto de seu Genivaldo, parando ao lado dela, observando o homem adormecido. Os médicos me informaram que o prognóstico é razoavelmente positivo, disse ele em voz baixa. Com o tratamento adequado, ele pode ter uma melhora significativa na qualidade de vida. Iracema não respondeu imediatamente. Virou-se para encarar o homem com quem estava prestes a se casar. Sob a luz suave do quarto de hospital, Bernardo parecia menos intimidador, mais humano. Seus olhos verdes, normalmente frios e calculistas, mostravam algo que poderia ser interpretado como compaixão. Por que está fazendo isso? Perguntou ela finalmente. Por que eu? Por que meu pai? Bernardo desviou o olhar, fitando pela janela os jardins da clínica que começavam a ser iluminados pelos postes, enquanto o sol se punha ao longe. Tenho meus motivos, respondeu vagamente. Como disse, preciso de uma esposa por conveniência. Você precisa de ajuda para seu pai. É um acordo mutuamente benéfico. Mas há muitas mulheres que aceitariam esse acordo sem hesitar, só pelo dinheiro. Por que escolher alguém que inicialmente recusou? Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios dele. Talvez seja exatamente por isso, disse enigmático. As pessoas que se vendem facilmente raramente valem o preço. Antes que ela pudesse insistir, a porta se abriu e Dr. Campos entrou, acompanhado por 2 outros médicos. Bernardo imediatamente assumiu uma postura mais formal, cumprimentando os profissionais com a autoridade de alguém acostumado a comandar. Senhor Albuquerque, conforme solicitado, preparamos um relatório detalhado do estado atual do paciente e do plano de tratamento proposto, disse Dr. Campos entregando-lhe uma pasta. Bernardo examinou rapidamente os documentos, fazendo perguntas técnicas que surpreenderam Iracema. Ele parecia entender de medicina muito mais do que ela esperava. Aprovado, disse finalmente devolvendo a pasta. Iniciem o tratamento imediatamente. E quero relatórios diários sobre o progresso. Sim, senhor, assentiu o médico, antes de se virar para Iracema.
Senhorita Souza, seu pai começará a terapia experimental amanhã pela manhã. Recomendo que esteja presente, já que sua presença será reconfortante para ele. Depois que os médicos saíram, um silêncio pesado se instalou no quarto, quebrado apenas pelo som rítmico dos aparelhos que monitoravam seu Genivaldo. Ficaremos em São Paulo até domingo, informou Bernardo, consultando seu relógio de pulso. Depois voltaremos a Salvador para os preparativos do casamento. A cerimônia está marcada para o próximo sábado. Tão rápido? Espantou-se Iracema. Eficiência é minha marca registrada, respondeu ele pragmático. Além disso, quanto mais cedo oficializarmos, mais cedo você poderá assumir seu papel e eu poderei retomar minha agenda normal de negócios. A frieza com que ele se referia ao casamento, como se fosse apenas mais uma reunião em sua agenda corporativa, fez Iracema se arrepiar. O homem à sua frente via tudo como transações, custos e benefícios, investimentos e retornos. E seu pai permanecerá aqui, recebendo o melhor tratamento disponível, continuou Bernardo. Você poderá visitá-lo regularmente, é claro. Posso disponibilizar o jato sempre que necessário. A generosidade calculada era desconcertante. Iracema não conseguia decidir se devia agradecer ou sentir-se ainda mais aprisionada por aquele acordo. Uma suíte foi reservada para nós no Hotel Unique, acrescentou ele, caminhando em direção à porta. Já enviei sua mala para lá. Um carro nos espera quando estiver pronta para sair. Nós? Questionou ela, alarmada. Vamos ficar no mesmo quarto? Bernardo a encarou com uma expressão que misturava diversão e impaciência. A suíte tem 2 quartos separados, esclareceu. Sua privacidade será respeitada, como acordado, mas aos olhos do mundo, já somos um casal. É melhor começarmos a agir como tal. Iracema assentiu aliviada, mas ainda desconfortável. Apenas mais alguns minutos com meu pai. Por favor, pediu. Claro, concordou Bernardo, abrindo a porta. Estarei esperando no saguão. Sozinha com o pai adormecido, Iracema permitiu-se chorar silenciosamente. Lágrimas por tudo que estava deixando para trás, pela vida que estava escolhendo viver, pelo contrato que havia assinado com o homem que, em breve, chamaria de marido. Vai ficar tudo bem. Pai, sussurrou beijando a testa do velho pescador. O senhor vai melhorar. Eu prometo. E quanto a mim? Bem, vou sobreviver. Sempre sobrevivemos, não é? Com um último olhar para o quarto que representava a esperança de dias melhores para seu pai, Iracema secou as lágrimas, ajeitou a postura e dirigiu-se ao saguão, onde seu futuro marido a aguardava. O contrato estava selado, o preço estabelecido. Agora era cumprir sua parte. O casamento foi exatamente como Bernardo planejara, uma cerimônia intimista, mas elegante, realizada no jardim de sua mansão em Praia do Forte. Apenas 50 convidados, cuidadosamente selecionados entre parceiros de negócios, políticos influentes e alguns jornalistas da coluna social. Nenhum amigo próximo, nenhum familiar, exceto pelo pai de Iracema, que assistiu à cerimônia em uma videochamada transmitida diretamente da clínica em São Paulo. Iracema usava um vestido simples, mas elegante, escolhido por uma estilista contratada por Bernardo. Seus cabelos crespos, normalmente presos em um coque funcional, estavam soltos e adornados com pequenas flores brancas. Estava linda, todos comentavam. Mas quem olhasse de perto notaria a atenção em seus olhos. O sorriso que não alcançava o olhar, as mãos que apertavam nervosamente o buquê de lírios. Você está deslumbrante, sussurrou Bernardo, quando ela chegou ao altar improvisado sob uma pérgola coberta de jasmins. Não havia emoção em sua voz, apenas a constatação de um fato, como quem comenta sobre o tempo. Obrigada, respondeu ela mecanicamente, enquanto o celebrante começava a cerimônia. Os votos foram tradicionais, as alianças trocadas com mãos firmes. O beijo, o primeiro entre eles, breve e casto, apenas um roçar de lábios para satisfazer a plateia. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, aplausos educados ecoaram pelo jardim, taças de champanhe foram erguidas e flashes de câmeras registraram o momento para as colunas sociais do dia seguinte. A recepção durou exatas 3 horas. Bernardo circulava entre os convidados com a desenvoltura de um político em campanha, apresentando sua nova esposa,
mantendo uma mão protetora, mas jamais possessiva, na cintura dela. Iracema sorria. Respondia perguntas vagas sobre como se conheceram, sobre seus planos para o futuro, sobre a lua de mel que seria adiada por compromissos inadiáveis de Bernardo. Às 9 da noite, o último convidado partiu. A equipe de limpeza começou a desmontar as mesas, recolher taças, restaurar a ordem no jardim. Iracema, exausta, descalçou os saltos altos que machucavam seus pés desacostumados a tais requintes. Venha, disse Bernardo estendendo a mão. Vou lhe mostrar a casa. Sua casa agora. A mansão era um impressionante exemplo de arquitetura contemporânea. Linhas limpas, grandes janelas de vidro, que se abriam para o mar. Pé direito duplo na sala principal. Mobiliário minimalista, mas elegante. Tudo em tons neutros, brancos, beges, azuis claros, que refletiam a luz natural e criavam uma sensação de amplitude e serenidade. É lindo, comentou Iracema, genuinamente impressionada. Funcional, corrigiu Bernardo, pragmático como sempre. O arquiteto entendeu bem minhas necessidades. Espaços que impressionam clientes e parceiros, mas que são confortáveis para se viver. Ele a conduziu pelos cômodos principais do primeiro andar. Sala de estar, sala de jantar, escritório, cozinha equipada com aparelhos de última geração, sala de música com um piano de cauda, que parecia nunca ter sido tocado. Você toca? Perguntou Iracema, passando levemente os dedos pelas teclas de marfim. Não, respondeu Bernardo. O decorador achou que combinava com o ambiente. Aquilo resumia bem o lugar. Bonito, perfeito, mas sem alma. Como um cenário de filme ou uma fotografia de revista de decoração. O segundo andar abrigava 4 suítes. Bernardo a levou primeiro à maior delas. Meu quarto, informou, abrindo a porta para um espaço amplo, dominado por uma cama king size, decoração em tons de azul marinho e cinza e uma varanda com vista para o mar. Em seguida, conduziu-a pelo corredor até a suíte adjacente. Este será seu quarto, disse abrindo a porta. Iracema conteve um suspiro de surpresa. O ambiente era deslumbrante. Paredes em um tom suave de verde-água. Uma cama queen size com dossel leve de tecido branco. Uma pequena sala de estar com sofá e poltrona. E uma varanda privativa com vista para o jardim e ao longe o oceano. O banheiro anexo era um sonho de mármore e vidro, com uma banheira que parecia esculpida na rocha. Espero que seja adequado, comentou Bernardo, observando a reação dela. Se preferir alterações na decoração, basta informar a governanta. É perfeito, respondeu Iracema, ainda absorvendo a ideia de que aquele espaço luxuoso seria seu refúgio nos próximos 2 anos. Suas roupas e pertences já foram organizados no closet, continuou ele, indicando uma porta lateral. Sandra, a governanta, seguiu suas medidas para providenciar um novo guarda-roupa adequado à sua posição. Iracema franziu o senho. Não preciso de roupas novas. Precisa sim, rebateu Bernardo sem hesitação. Como minha esposa, você frequentará eventos sociais, jantares de negócios, galas beneficentes. Seu guarda-roupa deve refletir seu novo status. Antes que ela pudesse protestar, ele consultou o relógio. São quase 11. Deve estar exausta. Sugiro que descanse. Amanhã, Sandra lhe mostrará o restante da propriedade e explicará a rotina da casa. Ele se dirigiu à porta, parando brevemente no limiar. Boa noite, Iracema, e obrigado por cumprir sua parte no acordo até agora. Com isso, saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando-a finalmente sozinha. Iracema sentou-se na beira da cama, sentindo o cansaço físico e emocional do dia. Em menos de uma semana, sua vida havia mudado completamente. De garçonete em uma cafeteria simples à senhora de uma mansão à beira-mar. De filha dedicada à esposa de contrato. No closet, encontrou dezenas de peças novas, todas com etiquetas de marcas famosas, a maioria ainda com as etiquetas de preço, valores que a fizeram engasgar. Vestidos, calças, blusas, sapatos, bolsas, até mesmo lingerie de seda e renda em embalagens elegantes. Uma fortuna em roupas, todas em seu tamanho, todas em cores que, surpreendentemente, combinariam com sua pele morena e seus cabelos escuros. Após um banho demorado na banheira luxuosa, vestiu um pijama de algodão egípcio
que encontrou cuidadosamente dobrado sobre um banco no closet. Deitou-se na cama macia, entre lençóis que cheiravam a lavanda, e fitou o teto esperando que o sono viesse. Mas o sono demorou. Pensava no pai, sozinho na clínica em São Paulo, nos colegas da cafeteria que receberam a notícia de seu casamento repentino com um misto de surpresa e desconfiança. No homem que dormia no quarto ao lado, agora seu marido perante a lei. Quando finalmente adormeceu, sonhou com o mar, com seu pai pescando em águas calmas, sorrindo como não sorria há anos. Estranhamente, com olhos verdes que a observavam à distância sem ameaça, apenas com uma curiosidade silenciosa. As primeiras semanas foram um período de adaptação. Iracema conheceu os funcionários da casa. Sandra, a governanta eficiente de meia-idade. Miguel, o motorista discreto, que também atuava como segurança. Dona Zefa, a cozinheira de mãos mágicas que transformava ingredientes simples em pratos dignos de restaurantes estrelados. Além de 2 empregadas que vinham diariamente para a limpeza e manutenção, e um jardineiro que aparecia 3 vezes por semana. Todos a tratavam com respeito formal, chamando-a de Senhora ou Dona Iracema, algo que ainda soava estranho aos seus ouvidos. Percebeu rapidamente que os funcionários sabiam mais do que demonstravam sobre a natureza do casamento. Os olhares furtivos, as conversas que cessavam quando ela se aproximava, a curiosidade mal disfarçada. Mas ninguém ousava questionar. Ninguém cruzava a linha invisível que separava empregados de patrões. Bernardo partia cedo todas as manhãs, geralmente antes das 7, e retornava tarde, raramente antes das 9 da noite. Jantavam juntos quase sempre. Uma regra não dita estabelecida desde o primeiro dia. Conversas educadas sobre assuntos superficiais. O tempo, notícias gerais, um novo restaurante na cidade. Nunca nada pessoal, nunca nada que pudesse criar intimidade. Após o jantar, Bernardo geralmente se retirava para o escritório, onde trabalhava até tarde. Iracema, por sua vez, explorava a biblioteca bem abastecida da casa ou assistia a filmes na sala de TV, sempre sozinha, sempre consciente do vazio que preenchia aquela mansão impecável. As noites eram silenciosas, exceto pelo som distante das ondas quebrando na praia. Às vezes, acordada em sua cama solitária, Iracema imaginava se Bernardo também estava desperto, se também sentia o peso do silêncio que existia entre eles. A primeira ruptura na rotina ordenada veio 3 semanas após o casamento. Era um domingo, e para surpresa de Iracema, Bernardo não saiu para jogar golfe como costumava fazer nos fins de semana. Em vez disso, ela o encontrou na varanda que circundava a casa, tomando café e lendo o jornal vestido de forma casual. Uma novidade. Jeans escuro e camisa de linho branca, os pés descalços, os cabelos normalmente impecáveis, levemente despenteados pela brisa marinha. "Bom dia", cumprimentou ele, erguendo os olhos do jornal. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada", respondeu ela, sentando-se hesitante na cadeira em frente a ele. "Algum problema? Você geralmente está no clube a essa hora." "Cancelei", disse ele simplesmente, voltando ao jornal. "Pensei que poderíamos ir a São Paulo amanhã." Visitar seu pai. Iracema quase derrubou a xícara de café que Sandra acabara de servir. "Sério? Podemos ir?" "Claro", respondeu Bernardo como se fosse óbvio. "O jato está à disposição. E reordenei minha agenda para poder ficar lá por 2 dias. Os médicos enviaram relatórios positivos sobre o progresso dele. Achei que gostaria de ver por si mesma." Ela não conseguiu conter um sorriso, o primeiro genuíno desde o casamento. "Obrigada, Bernardo. Isso significa muito para mim." Ele a observou por um momento, uma expressão indecifrável no rosto. "Você fica diferente quando sorri de verdade", comentou, voltando em seguida ao jornal, como se o assunto estivesse encerrado. Naquela tarde, contra todas as expectativas, ele a convidou para um passeio pela praia. Caminharam lado a lado sem se tocar, apenas absorvendo a paisagem, o céu claro, o mar calmo, a areia branca sob seus pés. Conversaram pouco, mas o silêncio, pela primeira vez, não parecia opressor. No dia seguinte, voaram para São Paulo. Seu Genivaldo estava irreconhecível. Em apenas 1 mês de tratamento, havia ganho peso, cor nas faces e conseguia mover os braços com uma facilidade
que não demonstrava há anos. Minha filha, exclamou o velho pescador, abrindo os braços para receber Iracema, que correu para abraçá-lo, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Bernardo ficou para trás, observando o reencontro com uma expressão que misturava satisfação e algo mais. Talvez nostalgia, talvez um vislumbre de emoção genuína rapidamente suprimida. Seu Genivaldo, como está se sentindo? Perguntou ele, aproximando-se finalmente. Ah, o famoso genro. Sorriu o idoso, estendendo a mão. Melhor, muito melhor. Esses médicos sabem o que fazem. Até estou conseguindo segurar os talheres sozinho agora. Durante as 2 horas que passaram juntos, Iracema notou, surpresa, como Bernardo se mostrava atencioso com seu pai, não apenas educado por obrigação, mas genuinamente interessado em seu bem-estar, fazendo perguntas pertinentes sobre o tratamento, ouvindo com atenção suas histórias de pesca, até mesmo rindo de suas piadas simples. Quando deixaram a clínica, já no carro a caminho do hotel, ela não pôde deixar de comentar. Você foi muito gentil com meu pai. Bernardo deu de ombros, olhando pela janela as ruas movimentadas de São Paulo. Ele é um bom homem. Merece respeito. Mesmo assim, obrigada. Ele assentiu sem dizer mais nada, mas algo havia mudado sutilmente entre eles. No hotel, como sempre, ficaram em quartos separados, mas conectados por uma sala comum. Após o jantar no restaurante do hotel, Bernardo surpreendeu Iracema com uma garrafa de vinho tinto. Pensei que poderíamos conversar um pouco, disse ele, segurando 2 taças. Afinal, somos casados há 1 mês e mal nos conhecemos. Sentaram-se na pequena varanda do quarto dela, com vista para o Parque do Ibirapuera, iluminado artisticamente contra o céu noturno de São Paulo. O vinho era excelente, mas Iracema bebia devagar, desacostumada ao álcool. Por que escolheu essa vida? Perguntou ela subitamente, quebrando um silêncio que já durava minutos. Tão solitária. Bernardo girou a taça entre os dedos, observando o líquido rubi que dançava com o movimento. Não foi exatamente uma escolha, respondeu finalmente. Mais uma série de circunstâncias e decisões que me trouxeram até aqui. Você não tem família? Além da ex-noiva que mencionou uma vez? Um sorriso amargo passou rapidamente pelos lábios dele. Meus pais morreram há muitos anos. Eram pessoas simples, professores em uma pequena cidade do interior de Minas. Deixaram pouco além de livros e memórias. Sinto muito. Não sinta, disse ele, dando um gole no vinho. Tive uma infância boa. Fui amado, mais do que muitos podem dizer. E a ex-noiva? Os olhos verdes de Bernardo escureceram ligeiramente. Amanda, disse ele, o nome soando estranho em sua boca, como se não o pronunciasse há muito tempo. Estivemos juntos por 3 anos. Era advogada corporativa na minha empresa. Inteligente, ambiciosa, determinada. O que aconteceu? Ela encontrou alguém com mais potencial, respondeu ele secamente. Um cliente, investidor estrangeiro, casou-se com ele 6 meses depois de terminar comigo. Agora vive em Londres, pelo que sei. Isso foi... Quando? 2 anos atrás. Pouco antes de começar a expansão agressiva dos negócios. Talvez tenha sido um catalisador. Iracema percebeu que havia mais nessa história do que ele estava disposto a compartilhar, mas não insistiu. O fato de ter revelado até mesmo esse pouco já parecia um avanço significativo. E você? Perguntou Bernardo, mudando o foco. Além do seu pai, há mais alguém importante em sua vida? Ela balançou a cabeça negativamente. Não sobrou muito tempo para construir relacionamentos. Desde que minha mãe partiu e meu pai adoeceu, tem sido apenas trabalho, casa, hospital, trabalho novamente. Nem mesmo um namorado? Insistiu ele com curiosidade aparentemente genuína. Iracema sentiu o rosto esquentar, e não era apenas pelo vinho. Houve alguns interesses, nada sério, respondeu vagamente. Então, no impulso de honestidade, acrescentou. Na verdade, nunca tive um relacionamento de verdade. Nunca houve tempo ou oportunidade. Bernardo a observou intensamente, como se avaliando a sinceridade de suas palavras. Nunca? Perguntou ele, a voz mais baixa, quase um sussurro. Ela engoliu em seco, desviando o olhar para a cidade iluminada abaixo. Nunca. Um silêncio carregado instalou-se entre eles.
Quando Bernardo finalmente falou, sua voz tinha um tom diferente, mais suave, mais hesitante. Iracema, Você é virgem. A pergunta, embora feita sem julgamento, a fez corar profundamente. Por um momento, considerou mentir, inventar experiências que nunca teve, preservar o que restava de sua dignidade. Mas algo na maneira como ele a olhava, sem malícia, sem zombaria, a fez optar pela verdade. Sim, admitiu finalmente. Nunca houve ninguém. Bernardo pousou a taça de vinho na mesa entre eles, passando a mão pelos cabelos num gesto que revelava desconforto incomum. Eu não sabia, disse ele, quase para si mesmo. Se soubesse, talvez. Talvez o quê? Desafiou ela. Não teria me proposto esse acordo? Teria procurado alguém mais experiente? Não é isso, respondeu ele rapidamente, encontrando o olhar dela. É que isso muda as coisas. Não muda nada, insistiu Iracema, erguendo o queixo em um gesto de desafio. O acordo continua o mesmo. Nada de intimidade física. Meu estado não afeta em nada a nossa situação. Bernardo se levantou caminhando até a balaustrada da varanda. De costas para ela, falou em voz baixa, mas clara. Afeta para mim. Antes que ela pudesse questionar o que exatamente ele queria dizer, Bernardo se virou, seu rosto agora composto em sua habitual máscara de controle. Está tarde. Temos um voo cedo amanhã. Boa noite, Iracema. E com isso, retirou-se para seu quarto, deixando-a confusa, com a taça de vinho pela metade e perguntas não respondidas pairando no ar da noite paulistana. No voo de volta a Salvador, no dia seguinte Bernardo estava diferente, mais silencioso, mais distante, como se a conversa da noite anterior tivesse erguido uma nova barreira entre eles, em vez de derrubar as existentes. Trabalhava concentrado em seu laptop, respondendo apenas com monossílabos quando ela tentava iniciar uma conversa. De volta à rotina da mansão, os dias voltaram a se desenrolar em sua previsibilidade monótona, mas algo havia mudado. Iracema frequentemente flagrava Bernardo, observando-a quando achava que não estava sendo notado, durante o jantar, enquanto lia na biblioteca, quando caminhava pelo jardim. E havia algo diferente em seu olhar. Não era mais a avaliação fria de um homem de negócios, mas algo mais complexo, mais humano. Certa noite, quase 2 semanas após a viagem a São Paulo, Iracema estava na varanda de seu quarto, observando a lua cheia que se refletia no mar, quando ouviu uma batida suave na porta. Entre, disse, pensando ser Sandra com o chá que havia pedido. Mas era Bernardo quem abriu a porta, ainda vestido com o terno escuro do trabalho, embora a gravata já tivesse sido afrouxada, e os primeiros botões da camisa abertos. Posso falar com você um momento? Perguntou ele, permanecendo na soleira. Claro, respondeu ela, surpresa com a visita inesperada. Ele entrou, mas manteve distância, parando próximo à cama, as mãos nos bolsos em um gesto que traía nervosismo, algo completamente fora de caráter para o sempre controlado Bernardo. Tenho pensado muito desde nossa conversa em São Paulo, começou ele, evitando olhar diretamente para ela. Sobre nosso acordo. Iracema sentiu o coração acelerar. Ele iria cancelar tudo? Enviar seu pai de volta para casa? Exigir a anulação do casamento? Quero propor uma alteração, continuou Bernardo, finalmente encontrando seus olhos. Que tipo de alteração? Perguntou ela cautelosa. Não nas cláusulas principais, apressou-se ele a esclarecer. Seu pai continuará recebendo o melhor tratamento. Você continuará recebendo seu salário e o valor acordado ao término do contrato. Então, Bernardo respirou fundo como se reunisse coragem. Quero que seja um casamento real, Iracema. Ela piscou, confusa. O que quer dizer com real? Quero dizer sem falsidade, explicou ele, aproximando-se um passo. Sem contrato, sem regras artificiais. Quero que tentemos construir algo verdadeiro entre nós. Iracema sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. De todas as possibilidades, essa era a que menos esperava. Por quê? Conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Bernardo desviou o olhar para a lua lá fora buscando palavras. Porque, desde que soube que nunca esteve com ninguém, algo mudou em mim, admitiu finalmente. Percebi que o que estamos fazendo, é errado.
Não desse jeito, não com essas regras frias. Não entendo, disse ela, genuinamente confusa. O que minha inexperiência tem a ver com isso? Ele voltou a encará-la. E havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Tem tudo a ver, respondeu baixinho. Porque me fez perceber que você não é apenas uma peça em um jogo de xadrez corporativo. Você é uma mulher que merece mais do que ser comprada por um acordo comercial. E eu sou um homem que se tornou tão obcecado pelo controle que esqueceu como é ser humano. Iracema não sabia como responder. As palavras dele eram bonitas, quase poéticas, tão diferentes da frieza habitual. O que exatamente está propondo, Bernardo? Perguntou finalmente. Estou propondo que comecemos de novo, disse ele, aproximando-se mais um passo. Sem contratos, sem condições. Apenas um homem e uma mulher, tentando conhecer um ao outro, tentando construir algo real. E se não funcionar? E se descobrirmos que não há nada entre nós além de um papel assinado? Então, ao final dos 2 anos, nos separamos como estava planejado. Seu pai continuará. Recebendo o tratamento, você receberá o valor acordado. Nada muda no aspecto prático, mas tudo muda no aspecto emocional, apontou ela, levantando-se e caminhando até a varanda, precisando de espaço para pensar. Sim, admitiu Bernardo, seguindo-a, mas mantendo distância. Tudo muda. A lua lançava sua luz prateada sobre o mar calmo, criando um caminho brilhante na superfície escura da água. Iracema pensou em seu pai, em como seu rosto parecia mais jovem, menos marcado pela dor. Pensou nos últimos meses, na solidão compartilhada naquela casa grande demais, no silêncio que preenchia os espaços entre eles. Por que eu acreditaria que isso não é apenas mais uma estratégia de negócios? Perguntou, virando-se para encará-lo. Como posso confiar que é sincero? Bernardo deu mais um passo na direção dela, diminuindo a distância entre eles. Não pode, respondeu honestamente. Não tenho como provar minhas intenções. Só posso pedir que observe minhas ações a partir de agora. Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas o som das ondas quebrando na praia abaixo, preenchendo o vazio entre eles. E se eu disser não? Perguntou Iracema finalmente. Então continuamos como antes, respondeu ele simplesmente. Nada muda. O contrato permanece como está. Havia sinceridade em seus olhos e Iracema podia sentir. Ou talvez fosse apenas o que queria ver. Um homem além do empresário frio, uma alma para além do contrato. Não sei o que dizer, admitiu ela. Não diga nada agora, sugeriu Bernardo, recuando em direção à porta. Pense sobre isso. Tome seu tempo. Estarei aqui quando decidir. Com um aceno quase imperceptível, ele se retirou, fechando suavemente a porta atrás de si. Iracema voltou a olhar para o mar, para a lua, para as estrelas que pontilhavam o céu tropical. Era possível construir algo real a partir de um início tão artificial. Era possível que aquele homem tão controlado, tão calculista, pudesse realmente estar desenvolvendo sentimentos por ela. E mais importante, ela poderia permitir-se sentir algo por ele, além da gratidão pelo tratamento do pai. As perguntas rodopiavam em sua mente, como as ondas lá embaixo, indo e voltando, sem encontrar respostas definitivas. Mas em seu coração, algo novo começava a florescer. Não exatamente esperança, talvez, mas uma pequena abertura, uma fissura no muro que havia erguido ao redor de seus sentimentos. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para começar. Os dias que se seguiram à proposta de Bernardo foram marcados por uma estranha tensão na mansão à beira-mar. Não uma tensão desagradável, mas aquela que precede grandes mudanças, como o ar carregado antes de uma tempestade de verão, elétrico, vibrante, cheio de possibilidades. Iracema não havia dado uma resposta definitiva, e Bernardo, fiel à sua palavra, não pressionava. Continuavam com a rotina estabelecida. Café da manhã silencioso, ele partindo para o trabalho, ela ocupando os dias com livros, caminhadas na praia, ligações para o pai em São Paulo, jantares educados. Mas algo fundamental havia mudado entre eles. Bernardo começou a chegar mais cedo em casa. Não muito, talvez apenas 1 hora antes do habitual, mas o suficiente para que pudessem tomar um drink juntos na varanda antes do jantar, conversando sobre o dia, sobre notícias,
sobre livros que Iracema havia descoberto na biblioteca bem abastecida da mansão. Pequenos gestos surgiam, sutis, mas significativos. Uma manhã ela encontrou um livro de poemas de Cecília Meirelles sobre sua mesa de cabeceira. Sabia que era dele, pois o vira lendo-o dias antes. Outra vez, ao comentar casualmente durante o jantar que sentia falta de mangas, sua fruta favorita desde a infância, encontrou uma cesta com as mais perfeitas e maduras mangas na cozinha no dia seguinte. E havia os olhares, intensos, questionadores, às vezes vulneráveis de uma forma que ela jamais imaginara ver no rosto daquele homem de negócios tão controlado. Olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, que buscavam algo além da superfície, que pareciam querer decifrar os segredos guardados por trás dos olhos dela. Uma noite, quase 2 semanas após a conversa que mudara tudo, Bernardo a surpreendeu com um convite. Gostaria de jantar fora esta noite? Há um novo restaurante no Pelourinho, que dizem ser excelente. Era a primeira vez que a convidava para sair em público, para algo que poderia ser interpretado como um encontro real. Adoraria, respondeu Iracema, sem conseguir conter um pequeno sorriso. O restaurante era, de fato, excelente. Um pequeno estabelecimento em um casarão colonial restaurado, com vista para a Baía de Todos os Santos, decoração elegante mas acolhedora, e um chefe que transformava ingredientes regionais em obras de arte gastronômica. Bernardo estava diferente aquela noite, mais relaxado, mais aberto. Falava sobre sua infância em Minas, sobre os pais professores que lhe incutiram o amor pelos livros, sobre os primeiros empreendimentos no ramo da construção civil, sobre os fracassos iniciais antes do sucesso. Histórias que nunca havia compartilhado. Detalhes de uma vida que até então era apenas um esboço vago para Iracema. Como começou sua construtora? Perguntou ela, genuinamente interessada, enquanto provava um prato de moqueca de camarão. Com uma aposta desesperada, sorriu Bernardo, girando o vinho tinto em sua taça. Eu tinha 28 anos. Acabara de perder meu emprego em uma construtora tradicional porque discordei do proprietário sobre usar materiais de qualidade inferior. Tinha algumas economias, hipotequei o pequeno apartamento que havia comprado e consegui um empréstimo para comprar um terreno no subúrbio de Salvador. Construí 3 casas populares com materiais bons, designs funcionais, preços justos. E deu certo. Não imediatamente, admitiu ele. As primeiras venderam bem, mas o lucro era pequeno. O verdadeiro ponto de virada foi quando um político local viu as casas, gostou da qualidade e me contratou para um projeto maior de habitação social. Foi o primeiro de muitos. Então você começou construindo para pessoas de baixa renda? Se perguntou Iracema, surpresa. Era difícil associar o homem elegante à sua frente, dono de uma mansão e um jato particular, a projetos sociais. Irônico, não é? Me comentou ele, percebendo sua surpresa. Com o tempo, os projetos cresceram, os clientes mudaram e eu. Bem, eu também mudei. Havia uma nota de melancolia em sua voz, como se reconhecesse que algo importante havia se perdido no caminho para o sucesso. Após o jantar, em vez de voltarem diretamente para casa, Bernardo sugeriu um passeio pelo centro histórico. Era uma noite de quinta-feira, e o Pelourinho estava relativamente tranquilo, sem as multidões de turistas do fim de semana. Caminharam lado a lado pelas ruas de paralelepípedos, passando por igrejas coloniais iluminadas, casarões coloridos, praças onde músicos locais tocavam para pequenas plateias. Em um momento, sem que percebessem exatamente como aconteceu, as mãos deles se encontraram. Bernardo entrelaçou seus dedos aos de Iracema, um gesto simples, quase inocente, mas carregado de significado. Ela não recuou. Deixou que suas mãos permanecessem unidas, enquanto continuavam o passeio, sentindo o calor dele, a força gentil de seus dedos, o pulso acelerado que traía sua aparente tranquilidade. Na praça do Terreiro de Jesus, pararam para assistir a uma roda de capoeira improvisada. Os corpos dos capoeiristas se moviam em uma dança-luta hipnótica, ao som do berimbau e dos atabaques. Iracema observou fascinada, e Bernardo observou Iracema, seus olhos brilhando com o reflexo das luzes da praça, o sorriso espontâneo, os cabelos crespos soltos emoldurando seu rosto. Você é linda,
disse ele subitamente em voz baixa, apenas para ela ouvir. Iracema virou-se, surpresa não tanto pelas palavras, mas pela sinceridade evidente nelas. Não era um elogio calculado, uma tentativa de sedução, mas uma constatação simples, quase involuntária, como se o pensamento tivesse escapado sem permissão. Obrigada, respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. Ficaram assim por um momento, olhando-se nos olhos, a música e o movimento ao redor parecendo desaparecer, criando uma bolha de intimidade em meio ao espaço público. Por um breve instante, Iracema pensou que ele iria beijá-la. E mais surpreendente ainda, percebeu que queria que ele o fizesse. Mas o momento passou. Bernardo apenas sorriu, apertou suavemente sua mão e voltou a atenção para os capoeiristas. Na volta para casa, no carro dirigido por Miguel, sentaram-se mais próximos que o habitual. Uma proximidade confortável, sem pressão ou expectativa. Quando chegaram à mansão, Bernardo a acompanhou até a porta de seu quarto. Obrigado pela companhia, disse ele, com uma gentileza que ainda soava nova em sua voz habitualmente controlada. Foi uma noite especial. Foi mesmo, concordou ela sorrindo. Obrigada pelo convite. Ele hesitou por um momento, como se considerasse dizer algo mais, mas então apenas se inclinou e depositou um beijo suave na bochecha dela. Boa noite. Iracema. Boa noite, Bernardo. Aquela noite marcou o início de uma nova fase. Nos dias e semanas que se seguiram, saíram mais vezes juntos. Jantares, cinema, concertos na Orquestra Sinfônica da Bahia. Bernardo a levou para conhecer projetos da sua construtora, mostrando orgulhosamente os detalhes técnicos, ouvindo com interesse genuíno as observações dela sobre cores, texturas, funcionalidade dos espaços. Em casa, a distância física entre eles diminuía gradualmente. Sentavam-se mais próximos no sofá enquanto assistiam a filmes. Os dedos se tocavam, aparentemente por acidente, ao passarem sal à mesa. As despedidas à noite agora incluíam beijos cada vez mais próximos dos lábios. Era uma dança lenta, cuidadosa, de duas pessoas que, apesar das circunstâncias estranhas de sua união, pareciam genuinamente interessadas em descobrir uma a outra, em construir algo que transcendesse o contrato inicial. Uma tarde, retornando de uma visita ao pai em São Paulo, seu Genivaldo agora caminhava com a ajuda de uma bengala, um progresso extraordinário. Iracema encontrou um envelope sobre sua cama. Dentro, um bilhete escrito à mão na caligrafia elegante de Bernardo. Tome um banho relaxante, vista-se com algo confortável e me encontre no jardim às 19 horas. B. Intrigada, seguiu as instruções. Após um banho demorado na banheira, escolheu um vestido simples de algodão branco. Uma peça que trouxera de sua vida anterior, não das roupas caras que agora enchiam seu closet. Deixou os cabelos soltos, como sabia que ele gostava, e desceu para o jardim pontualmente às 7. O que encontrou a deixou sem fôlego. A área da piscina havia sido transformada. Centenas de pequenas velas flutuavam na água e estavam dispostas pelo jardim, criando um caminho luminoso até uma mesa posta para dois, sob a pérgola agora coberta de luzes de fada e flores brancas. Uma música suave tocava ao fundo. Jazz brasileiro, seu favorito desde que Bernardo descobrira seu gosto musical. E lá estava ele, de pé junto à mesa, vestido de forma simples, mas elegante, segurando uma única orquídea branca. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que Iracema nunca havia visto antes, aberto, genuíno, quase vulnerável. O que é tudo isso? Pai perguntou ela, aproximando-se lentamente, absorvendo a beleza da cena. Um recomeço, respondeu Bernardo, estendendo a flor. Se você quiser. Iracema aceitou a orquídea, tocando levemente os dedos dele no processo. É lindo, sussurrou, olhando ao redor. Nunca ninguém fez algo assim por mim. Este é apenas o começo, prometeu ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. O jantar foi preparado pessoalmente por Dona Zefa, que se superara criando pratos que combinavam a sofisticação que Bernardo apreciava com os sabores simples que lembravam a infância de Iracema. Conversaram, riram, compartilharam memórias, como dois velhos amigos que finalmente se reencontravam após longa separação.
Após a sobremesa, um pudim de leite que fez Iracema fechar os olhos de prazer, Bernardo levantou-se e estendeu a mão para ela. Dance comigo? A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Iracema colocou sua mão na dele e permitiu que a guiasse para um espaço aberto entre as velas. Bernardo a tomou nos braços com gentileza, uma mão na cintura, a outra segurando sua mão, e começaram a se mover suavemente ao ritmo da música. Era a primeira vez que seus corpos se tocavam dessa forma, em um abraço que, embora casto, criava uma intimidade que nunca haviam compartilhado. Iracema podia sentir o coração dele batendo contra seu peito, o calor de seu corpo, o leve aroma de sândalo de sua colônia. Aos poucos, sem perceber como aconteceu, sua cabeça encontrou apoio no ombro dele, e os braços de Bernardo a envolveram completamente, trazendo-a para mais perto. Dançaram assim, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro, a música envolvendo-os como um casulo. Quando a música acabou, não se separaram imediatamente. Ficaram parados, ainda abraçados, como se temessem que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto daquele momento. Finalmente, Bernardo se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Havia uma pergunta silenciosa em seu olhar, uma vulnerabilidade que contrastava com o homem de negócios implacável que o mundo conhecia. Iracema respondeu elevando-se levemente na ponta dos pés e tocando seus lábios nos dele. Um beijo suave. Hesitante, o primeiro verdadeiro beijo entre eles. Bernardo correspondeu com igual suavidade, suas mãos permanecendo respeitosamente em sua cintura, deixando que ela determinasse o ritmo, a profundidade, os limites daquele novo território que exploravam. Quando se separaram, ambos sorriam, sorrisos tímidos, quase adolescentes, cheios de promessas não ditas. Acho que isso significa sim, murmurou ele, a testa encostada na dela. Sim, confirmou Iracema. Vamos recomeçar. Sem contratos, sem regras, apenas nós. Naquela noite acompanhou-a até a porta do quarto como sempre fazia, mas o beijo de despedida foi diferente, mais demorado, mais profundo, carregado de possibilidades futuras. Ainda assim, ele se afastou respeitosamente quando terminou, sem pressionar por mais. Boa noite, Iracema, disse, a voz ligeiramente rouca. Sonhe com coisas bonitas. Você também, respondeu ela, entrando em seu quarto com o coração leve, como não se sentia há anos. As semanas seguintes foram como um sonho. O relacionamento florescia naturalmente, sem pressa, sem pressão. Bernardo revelava-se um homem diferente do que aparentava. Havia humor por trás da seriedade, paixão por trás da racionalidade, gentileza por trás da dureza dos negócios. Passavam mais tempo juntos, finais de semana inteiros na praia, Bernardo ensinando-a a nadar em águas mais profundas, noites assistindo a filmes antigos na sala de cinema da mansão, Iracema introduzindo-o ao universo das comédias românticas que ele fingia detestar, mas secretamente apreciava. Manhãs de domingo preguiçosas na varanda, lendo em silêncio confortável, ocasionalmente compartilhando trechos favoritos. A intimidade física também evoluía, gradualmente. Beijos que se tornavam mais longos, mais apaixonados, mãos que exploravam com cautela, sempre respeitando limites não verbalizados, noites que terminavam com despedidas cada vez mais relutantes à porta do quarto dela. Bernardo nunca pressionava, nunca exigia, nunca cobrava mais do que ela estava pronta para dar. Parecia entender, sem que palavras fossem necessárias, que para Iracema cada passo nesse caminho era significativo, cada barreira derrubada era uma vitória sobre anos de isolamento emocional. Uma noite, após um jantar particularmente agradável em casa, estavam na biblioteca. Iracema recostada no sofá de couro, Bernardo sentado no chão ao lado dela, a cabeça apoiada em seu colo, enquanto ela lia em voz alta um poema de Pablo Neruda. Seus dedos brincavam distraidamente com os cabelos dele, um gesto íntimo que havia se tornado natural entre eles. Acho que estou me apaixonando por você, disse Bernardo subitamente interrompendo a leitura, olhando-a com uma sinceridade desarmante. Iracema parou, o livro ainda aberto em suas mãos, o coração acelerando. Não era uma declaração completa de amor. Era melhor que isso. Era honesta,
vulnerável, sem promessas grandiosas, apenas a constatação de um sentimento em desenvolvimento. Eu também, respondeu ela simplesmente, inclinando-se para beijá-lo. Aquela noite, pela primeira vez, dormiram juntos. Apenas dormiram. Bernardo abraçando-a como se fosse o bem mais precioso do mundo. Iracema aninhada contra seu peito, sentindo-se segura de uma forma que nunca experimentara. Na manhã seguinte, acordaram juntos, riram da timidez inicial. Tomaram café na cama servido por uma Sandra, que tentava, sem muito sucesso, esconder um sorriso conhecedor. A vida parecia perfeita, um conto de fadas improvável que, contra todas as probabilidades, estava se tornando realidade. O casamento de conveniência transformava-se em um relacionamento verdadeiro, o contrato dando lugar a sentimentos genuínos. Foi então que o passado voltou para cobrar seu preço. Em uma tarde de quarta-feira, Iracema estava na cozinha com Dona Zefa, aprendendo a fazer um bobó de camarão. Recentemente descobrira que gostava de cozinhar e a velha cozinheira, encantada com seu interesse, ensinava-lhe prazerosamente os segredos da culinária baiana. Bernardo estava em uma reunião importante em seu escritório na cidade e voltaria apenas para o jantar. A campainha tocou e minutos depois Sandra apareceu na cozinha, visivelmente desconfortável. Dona Iracema, há uma senhora na porta perguntando pelo senhor Bernardo, disse a governanta hesitante. Disse que é uma amiga próxima. Algo na maneira como Sandra enfatizou amiga fez Iracema sentir um calafrio, mas manteve a compostura. Diga que ele não está, mas que voltará para o jantar. Peça para deixar um recado ou voltar mais tarde. Sandra mordeu o lábio, ainda mais desconfortável. Eu disse isso, mas ela insiste em entrar. Diz que esperará por ele, que tem assuntos importantes para tratar. Qual é o nome dela? Doutora Amanda Ribeiro. O nome atingiu Iracema como um golpe físico. Amanda, a ex-noiva, a mulher que abandonara Bernardo por um investidor estrangeiro. O que ela queria após tanto tempo. Mande-a entrar, decidiu Iracema após um momento de reflexão. Vou recebê-la na sala. Dona Zefa apertou seu braço em um gesto de apoio. Enquanto Iracema retirava o avental, passava as mãos pelos cabelos crespos soltos e dirigia-se à sala com o queixo erguido. A mulher que aguardava de pé junto à janela era exatamente como Iracema imaginara, e ao mesmo tempo completamente diferente. Alta, elegantemente vestida com um tailleur cor de vinho que gritava grife italiana, cabelos loiros impecavelmente arrumados em um coque elaborado, maquiagem perfeita destacando olhos de um azul frio como gelo. Bela, sem dúvida, mas de uma beleza calculada, construída, quase artificial. Boa tarde, cumprimentou Iracema, mantendo a voz firme. Sou Iracema Albuquerque, esposa de Bernardo. Em que posso ajudá-la? Amanda virou-se, avaliando Iracema com um olhar que começou nos pés descalços. Subiu pelos jeans simples e blusa branca de algodão, deteve-se por um momento nos cabelos naturais e finalmente chegou ao rosto. Um sorriso que não alcançava os olhos formou-se em seus lábios pintados de vermelho. Então você é a nova aquisição de Bernardo, comentou a voz melodiosa carregada de um sotaque paulistano refinado. Ele sempre teve um gosto peculiar. O insulto velado não passou despercebido, mas Iracema manteve a calma. Como disse, sou a esposa dele, respondeu simplesmente. Bernardo não está em casa no momento. Se quiser deixar um recado... Querida, não vim falar com você, interrompeu Amanda, caminhando pela sala como se fosse a dona do lugar, observando os objetos, tocando ocasionalmente uma peça decorativa. Vim falar com Bernardo. Assuntos de adultos, entende? Iracema respirou fundo, contendo a irritação. Se não se importa em esperar, ele deve chegar em algumas horas. Posso oferecer um café? Um uísque seria melhor, respondeu Amanda, sentando-se elegantemente no sofá, cruzando as pernas longas. Ainda tem aquele Macallan 18 anos que ele sempre mantinha no bar? A familiaridade com a casa, com os hábitos de Bernardo, era como uma facada. Iracema manteve o rosto impassível enquanto se dirigia ao bar e servia a bebida, sentindo os olhos de Amanda avaliando cada movimento seu. Então, há quanto tempo estão casados? Ri perguntou a loira, aceitando o copo de uísque com um aceno quase imperceptível de agradecimento.
Quase 4 meses, respondeu Iracema, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Interessante, murmurou Amanda, girando o líquido âmbar no copo. E como conheceu nosso querido Bernardo? Não me lembro de tê-la visto nos círculos sociais que ele frequenta. Nos conhecemos em uma cafeteria, respondeu Iracema, mantendo-se vaga. Não devia explicações a essa mulher. Ah, que romântico, comentou Amanda com uma ironia mal disfarçada. Bernardo sempre foi um sentimental, por baixo daquela fachada de homem de negócios implacável. Iracema não respondeu, esperando que o silêncio incomodasse a visitante. Mas Amanda parecia perfeitamente confortável, saboreando seu uísque, observando a sala com olhos que revelavam memórias. Este lugar não mudou muito, comentou finalmente. Talvez algumas peças de decoração diferentes, mas a essência é a mesma. Passamos bons momentos aqui, Bernardo e eu, especialmente naquele sofá onde você está sentada. A implicação era clara, e Iracema teve que reunir toda a sua força de vontade para não demonstrar o quanto aquilo a afetava. O que há traz de volta, Dr. Ribeiro? E perguntou diretamente, cansada dos jogos. Pelo que sei, você está casada e morando em Londres. Um breve lampejo de surpresa passou pelos olhos de Amanda. Vejo que Bernardo falou de mim. Interessante. Apenas o básico, desconversou Iracema. Então, o que há traz aqui? Amanda terminou seu uísque em um gole. Colocou o copo sobre a mesa de centro e inclinou-se ligeiramente para a frente, subitamente séria. Estou divorciada, querida, disse. A voz agora despida do tom condescendente. Charles revelou-se uma decepção, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Voltei ao Brasil há 2 semanas. Reabri meu escritório de advocacia em São Paulo e decidi que era hora de reconectar com antigas amizades. Bernardo não é mais seu amigo, disse Iracema, a voz mais firme do que se sentia. Ele seguiu em frente. Nós 2 seguimos. Amanda sorriu, um sorriso de predadora que vê uma presa fácil. Querida, você é adorável com essa ingenuidade, disse, levantando-se em um movimento fluido. Mas há coisas que você não entende sobre Bernardo. Sobre nosso histórico, algumas ligações não se quebram tão facilmente. Antes que Iracema pudesse responder, ouviram o som da porta da frente sendo aberta. Passos familiares no hall, a voz grave chamando Iracema. Cheguei mais cedo, a reunião... Bernardo parou bruscamente ao entrar na sala e ver as 2 mulheres. Seu rosto, normalmente tão controlado, passou por uma rápida sucessão de emoções. Surpresa, confusão, alarme e, finalmente, uma cautela quase palpável. Amanda, disse ele, a voz neutra. Não sabia que estava no Brasil. Surpresa, respondeu ela, sorrindo, caminhando até ele com a graça estudada de uma modelo. Sua esposa estava me fazendo companhia enquanto eu esperava por você. Bernardo olhou para Iracema, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela manteve o rosto impassível, embora seu coração batesse dolorosamente no peito. O que faz aqui, Amanda? Perguntou ele diretamente, mantendo distância quando ela se aproximou. Precisamos conversar, respondeu a loira, baixando a voz para um tom mais íntimo. Sobre nós, sobre o passado, e talvez sobre o futuro. Iracema sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Levantou-se, as pernas levemente trêmulas. Vou deixá-los a sós, disse, orgulhosa por conseguir manter a voz firme. Tenho coisas para resolver na cozinha. Bernardo deu um passo em sua direção. Iracema, não é necessário. Está tudo bem, interrompeu ela, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Vocês certamente têm muito a conversar. Saiu da sala sem olhar para trás, sem ver o olhar de triunfo no rosto de Amanda, nem a expressão de conflito no de Bernardo. Na cozinha, Dona Zefa olhou com preocupação, mas não disse nada quando Iracema pegou as chaves do próprio carro, um presente recente de Bernardo que ela raramente usava. Vou dar uma volta, informou a cozinheira. Se ele perguntar, bem, diga que precisei de ar fresco. Dirigiu sem destino por quase 2 horas, seguindo a estrada costeira, as lágrimas finalmente escapando quando estava longe o suficiente da mansão. Não sabia exatamente por que chorava. Raiva, medo, insegurança, tudo misturado em um nó apertado em seu peito. O que mais doía não era a aparição inesperada de Amanda, nem mesmo suas insinuações sobre o passado compartilhado com Bernardo.
Era a dúvida que agora se instalara em seu coração. Será que tudo o que viveram nos últimos meses era real? Ou ela havia sido apenas um curativo temporário para um coração que ainda pertencia a outra? Quando Iracema finalmente retornou à mansão, já era noite. O céu estrelado de Salvador brilhava sobre o mar, criando um cenário de beleza quase dolorosa para o tumulto que sentia em seu coração. Estacionou o carro na garagem espaçosa, notando que apenas o veículo de Bernardo permanecia ali. O carro de luxo alugado, que provavelmente pertencia a Amanda, havia partido. A casa estava estranhamente silenciosa. Apenas algumas luzes acesas no primeiro andar, nenhum som além do suave zumbido do ar-condicionado e o distante quebrar das ondas na praia particular. Iracema hesitou no hall de entrada, indecisa sobre o que fazer. Parte dela queria correr para seu quarto, trancar a porta e deixar que as emoções que havia contido durante o passeio de carro finalmente transbordassem. Outra parte, talvez mais corajosa, talvez apenas masoquista, precisava saber o que havia acontecido durante sua ausência. Iracema. A voz de Bernardo veio do escritório, a porta entreaberta, deixando escapar um feixe de luz. Respirando fundo, ela caminhou até lá, preparando-se para o que quer que estivesse por vir. Ele estava de pé junto à janela, de costas para a porta, um copo de uísque pela metade na mão. A postura tensa, os ombros rígidos sob o tecido fino da camisa branca, denunciavam seu estado de espírito. Achei que não voltaria hoje, disse ele sem se virar. Pensei em não voltar, admitiu Iracema, permanecendo na soleira da porta. Mas percebi que fugir não resolveria nada. Bernardo finalmente virou-se para encará-la. Seu rosto parecia mais velho, marcado por linhas de preocupação que ela não havia notado antes. Os olhos verdes, normalmente tão controlados, revelavam uma tempestade de emoções que ele não conseguia, ou não tentava, esconder. Amanda foi embora. Informou como se isso respondesse a todas as perguntas não formuladas. O que ela queria? Perguntou Iracema diretamente. Um suspiro cansado escapou dos lábios de Bernardo. Ele caminhou até sua mesa de trabalho, apoiando-se na beirada, encarando o copo em sua mão como se contivesse respostas para perguntas que nem mesmo ele sabia formular. O de sempre: dinheiro, uma posição em minha empresa, talvez até mesmo uma reconciliação. E o que você respondeu? Bernardo ergueu o olhar, encontrando os olhos dela com uma intensidade quase física. Que ela estava 2 anos atrasada para qualquer tipo de pedido. Que minha vida seguiu em frente. Que tenho uma esposa agora. Mas ela não sabe que nosso casamento começou como um contrato, apontou Iracema, dando um passo para dentro do escritório. Para ela somos apenas um casal comum. Não, corrigiu Bernardo, colocando o copo sobre a mesa. Ela sabe exatamente o que nosso casamento é. Ou melhor, o que ele era no início. Iracema sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? Você contou a ela? Não precisei, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Amanda é muitas coisas, mas não é estúpida. Ela acompanha as colunas sociais, ouve os rumores, tem contatos nos mesmos círculos que frequento. Quando apareci subitamente casado com uma desconhecida, sem histórico de namoro público, sem grandes anúncios prévios, não foi difícil para ela deduzir a verdade. E o que mais ela deduziu? Perguntou Iracema, a voz trêmula de uma raiva que começava a substituir a insegurança inicial. Bernardo hesitou, desviando o olhar. Ela acha que você está comigo pelo dinheiro, que é apenas mais uma garota de origem humilde que viu uma oportunidade de ascensão social e agarrou com ambas as mãos. O golpe foi físico, como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Iracema cambaleou ligeiramente, apoiando-se na estante de livros ao seu lado para manter o equilíbrio. E você? E conseguiu perguntar finalmente. O que você acha? Os olhos de Bernardo se arregalaram em genuína surpresa. Iracema, você não pode realmente acreditar que eu... Eu não sei o que acreditar, interrompeu ela, a voz agora mais firme. Uma mulher do seu passado aparece do nada. Afirma ter conexões que não podem ser quebradas. E você a recebe em nossa casa. Conversa com ela por horas e não acha que devo questionar? Eu não a recebi, protestou Bernardo, a frustração evidente em sua voz. Ela apareceu sem avisar.
E sim, conversamos, porque havia assuntos mal resolvidos que precisavam ser encerrados de uma vez por todas. Que assuntos? Bernardo hesitou novamente, e esse momento de hesitação foi como uma adaga no coração já ferido de Iracema. Vejo, disse ela, dando um passo para trás. Ainda há segredos entre vocês, coisas que não posso saber. Não é isso, insistiu ele, caminhando em sua direção, parando quando ela ergueu a mão em um gesto claro de distanciamento. São assuntos do passado, questões empresariais que envolvem terceiros, cláusulas de confidencialidade. Confidencialidade, repetiu Iracema, uma risada sem humor escapando de seus lábios. Como nosso acordo inicial, não é? Tudo muito profissional, muito discreto, muito frio. Bernardo a encarou, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Você acha que ainda estou apaixonado por ela? Disse não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. Iracema não respondeu imediatamente. Na verdade, não havia formulado esse pensamento tão claramente até ouvi-lo dizer em voz alta. Mas agora que as palavras estavam no ar, percebeu que era exatamente isso que temia. Estou? Perguntou finalmente, quase em um sussurro. A resposta dele não veio em palavras. Com 2 passos rápidos, Bernardo eliminou a distância entre eles. Tomou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não com a gentileza habitual. Não com o cuidado de quem teme quebrar algo precioso. Mas com a urgência de um homem que precisa provar algo vital. Algo sem o qual não pode viver. Por um momento, um único momento de choque, Iracema não reagiu. Então, como uma represa que se rompe, toda a dor, toda a insegurança, toda a raiva que sentira nas últimas horas transformou-se em uma resposta igualmente intensa. Suas mãos agarraram a camisa dele, puxando-o para mais perto, respondendo ao beijo com uma paixão que surpreendeu a ambos. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Bernardo manteve o rosto dela entre suas mãos. Os olhos verdes fixos nos dela, a voz rouca de emoção. Eu a amei, sim. Por 3 anos dei a Amanda tudo o que achava que era amor. Ela era inteligente, ambiciosa, perfeita para o homem que eu era então, obcecado por sucesso, por controle, por aparências. Quando me deixou, não foi apenas meu orgulho que se feriu. Foi minha capacidade de confiar, de acreditar que alguém poderia me querer pelo que sou, não pelo que tenho. Fez uma pausa, respirando fundo, como se reunisse coragem para as próximas palavras. Quando propus nosso acordo, estava convencido de que era apenas um arranjo prático. Você precisava de ajuda para seu pai. Eu precisava de uma esposa por conveniência. Simples, limpo, sem complicações emocionais. Mas então, suas mãos desceram suavemente pelo pescoço dela, pelos ombros, pelos braços, até segurar suas mãos. Um gesto de conexão, de intimidade além do físico. Então conheci você de verdade. Não apenas a garota da cafeteria que aceitou um contrato por desespero, mas Iracema, forte, íntegra, capaz de ver beleza nas coisas mais simples. A mulher que lê poesia em voz alta com paixão genuína, que se emociona ao ver o pai recuperar movimentos, que discute comigo sobre cores e texturas em projetos arquitetônicos, com uma intuição que arquitetos formados não têm. Um sorriso suave, quase tímido, formou-se em seus lábios. A mulher que me fez redescobrir que tenho um coração quando eu já havia desistido dele. Iracema sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas estas eram diferentes das que derramara no carro. Eram lágrimas de alívio, de esperança renascendo. E Amanda? Perguntou, ainda precisando da certeza final. Amanda é meu passado, respondeu Bernardo firmemente. Um passado que hoje enterrei de uma vez por todas. Ela veio pedir dinheiro para investir em seu novo escritório de advocacia, usando nosso antigo relacionamento como moeda de troca. Ofereceu serviços, legais e outros, em troca de um empréstimo substancial. Quando recusei, tentou o caminho da sedução depois da chantagem emocional e finalmente partiu para ameaças veladas de revelar a verdade sobre nosso casamento. E o que você fez? Disse ele simplesmente. Disse que ela podia contar ao mundo inteiro como nosso casamento começou, porque o que importa é como ele está agora. E o que temos agora, Iracema, é mais real do que qualquer coisa que já senti antes. O coração dela acelerou,
uma sensação de calor se espalhando pelo peito. Ainda assim, uma última dúvida persistia. Bernardo, preciso perguntar algo, disse a voz mais firme agora. E preciso que seja completamente honesto. Qualquer coisa, prometeu ele. Se não fosse pelo meu pai, pelo tratamento dele, você ainda me quereria. Se eu fosse apenas Iracema, a garçonete da cafeteria, sem nenhum acordo, nenhum contrato, eu seria suficiente. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Anos de insegurança, de sentir-se menos, de acreditar que seu valor estava apenas no que podia fazer pelos outros, não em quem era. Bernardo soltou suas mãos apenas para enquadrar novamente seu rosto. Olhando-a com uma intensidade que quase doía. Iracema, eu construí um império do nada. Tenho dinheiro suficiente para comprar praticamente qualquer coisa que deseje. Poderia ter escolhido qualquer mulher como esposa de conveniência. Modelos, socialites, empresárias. Todas dispostas a um acordo semelhante por muito menos do que oferecia a você. Fez uma pausa, acariciando suavemente a bochecha dela com o polegar. Mas escolhi você. Não apenas pela sua integridade, que me atraiu desde o início, mas porque algo em você, algo que nem mesmo eu compreendia então, me tocou de uma forma que ninguém jamais havia tocado. E agora, depois desses meses juntos, posso dizer com absoluta certeza, você, Iracema Souza, exatamente como é. Com sua força, sua gentileza, sua capacidade de amar incondicionalmente, é tudo o que eu nunca soube que precisava. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Iracema, mas ela não se importava. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada pelo que era, não pelo que fazia ou representava. Eu te amo, disse Bernardo. As palavras saindo como uma confissão há muito contida. Te amo de um jeito que nunca achei que fosse capaz de amar alguém. E se isso não é suficiente, ela o interrompeu com um beijo que carregava sua resposta, sua própria confissão, sua entrega completa. É mais que suficiente, sussurrou contra os lábios dele, porque eu também te amo. Naquela noite, pela primeira vez, não se despediram à porta do quarto dela, juntos como marido e mulher, não apenas no papel, mas na alma, descobriram um no outro o que ambos haviam buscado por tanto tempo. Não apenas paixão física, mas aquela conexão profunda que transcende contratos, convenções e até mesmo o próprio tempo. Na manhã seguinte, Bernardo acordou antes, como sempre fazia, mas em vez de levantar-se para começar seu dia, permaneceu na cama, observando Iracema dormir, os cabelos crespos espalhados pelo travesseiro, a respiração suave, a expressão serena que nunca havia visto em seu rosto. Quando ela finalmente abriu os olhos, encontrando-o a observá-la, um sorriso tímido se formou em seus lábios. Bom dia, murmurou a voz ainda rouca de sono. O melhor dos dias, respondeu ele beijando-a suavemente. O café da manhã foi servido na cama, algo que Sandra providenciou com um sorriso que não conseguia disfarçar, claramente aprovando a evolução do relacionamento dos patrões. Conversaram sobre tudo e nada, riram de coisas simples, fizeram planos para o futuro. Um futuro que agora parecia infinitamente mais brilhante do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado meses antes. Tenho uma surpresa para você, disse Bernardo após terminarem o café. Algo que venho planejando há algumas semanas. O quê? Perguntou ela curiosa. Precisamos ir a São Paulo, respondeu ele sorrindo diante da expressão de deleite que iluminou o rosto dela à menção de visitar o pai. Não apenas para ver seu Genivaldo, embora isso também esteja nos planos, mas para algo mais. No jato particular durante o voo, Bernardo finalmente revelou a surpresa. Havia comprado um apartamento em São Paulo, no mesmo bairro da clínica onde seu Genivaldo fazia tratamento. Pensei que poderíamos passar mais tempo lá, explicou. Abri um escritório da construtora em São Paulo há 2 meses. Tenho expandido os negócios para o Sudeste. E assim você poderia estar mais próxima do seu pai. Iracema o abraçou com força, sem palavras para expressar o quanto aquele gesto significava. Não era apenas a praticidade do arranjo, mas a consideração, o cuidado com o que era importante para ela. Na clínica, seu Genivaldo os recebeu com um sorriso radiante. Os progressos eram visíveis. Agora conseguia dar pequenos passos sem auxílio, mover os braços com muito mais desenvoltura
e os episódios de dor haviam reduzido drasticamente. "Minha filha!", exclamou, abraçando-a com uma força que não demonstrava há anos. "E meu genro favorito?". Conversaram animadamente sobre o tratamento, sobre as novas perspectivas. Então, para a surpresa de Iracema, Bernardo pediu um momento a sós com o sogro. Ela saiu da sala, intrigada, e esperou no corredor por quase 20 minutos, tentando imaginar o que os dois conversavam tão seriamente. Quando voltou a entrar, encontrou o pai com os olhos marejados e um sorriso largo, e Bernardo com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. "O que está acontecendo?", se perguntou olhando de um para outro. Bernardo se aproximou pegando suas mãos entre as dele. "Iracema", começou, a voz ligeiramente trêmula, algo completamente fora de caráter para o sempre controlado empresário. "Quando nos casamos foi um contrato, um arranjo de conveniência para ambos. Não houve romance, não houve amor, apenas cláusulas e condições." Fez uma pausa respirando fundo. "Mas o que começou como um acordo transformou-se no maior presente que a vida poderia me dar. Você me ensinou o que é amar de verdade, o que é colocar alguém acima dos próprios interesses, o que é construir algo genuíno a partir do que parecia apenas um arranjo de negócios." Para a absoluta surpresa de Iracema, Bernardo se ajoelhou diante dela, ali mesmo no quarto de hospital, sob o olhar emocionado de seu Genivaldo. Por isso, hoje pedi a bênção do seu pai, não para manter um contrato, mas para propor algo completamente diferente. De dentro do bolso do paletó, retirou uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la, revelou não uma aliança tradicional, mas um delicado anel de ouro com uma pedra verde esmeralda, a cor exata dos olhos dele. "Iracema Souza Albuquerque, você me daria a honra de se casar comigo, não por contrato, não por conveniência, mas por amor? De ser minha esposa não apenas no papel, mas no coração, na alma, em todos os aspectos que realmente importam?" As lágrimas embaçaram a visão dela, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Por um momento não conseguiu falar, apenas assentiu freneticamente, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. "Sim", conseguiu dizer finalmente, a voz embargada pela emoção. "1000 vezes sim." Bernardo colocou o anel em seu dedo, perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Levantou-se e a abraçou, erguendo-a do chão em um giro que a fez rir e chorar ao mesmo tempo. Seu Genivaldo aplaudia da cama, lágrimas de alegria escorrendo por suas faces enrugadas. "Eu sabia!" "Ido!", exclamou o velho pescador. "Desde o começo, quando vi vocês juntos pela primeira vez, senti que havia algo verdadeiro ali, algo que nem mesmo vocês enxergavam ainda." Mais tarde, quando voltaram ao apartamento recém-adquirido, um espaço aconchegante e elegante, com vista para o Parque Ibirapuera, Bernardo revelou a segunda parte de sua surpresa. Havia planejado uma cerimônia de renovação de votos, algo íntimo e significativo, completamente diferente do casamento formal que haviam tido. Desta vez, "faremos do jeito certo", prometeu abraçando-a por trás enquanto observavam o pôr do sol pela janela da sala. "Com amigos verdadeiros, com seu pai presente fisicamente, com votos que venham do coração, não de um contrato redigido por advogados." Iracema se virou em seus braços, tocando seu rosto com carinho. "Sabe o que é engraçado?", comentou, sorrindo através das lágrimas que pareciam não ter fim naquele dia de emoções intensas. "No final você conseguiu exatamente o que queria com nosso contrato inicial. Uma esposa que administra sua casa, que o acompanha em eventos sociais, que cria a aparência de uma família tradicional. A diferença", respondeu ele, beijando a ponta de seu nariz, "é que agora sei que ganhei muito mais do que pedi. Ganhei uma companheira, uma confidente, uma mulher que me desafia, que me faz querer ser melhor a cada dia." O sol agora desaparecia completamente no horizonte, pintando o céu de São Paulo em tons de rosa e laranja. Na clínica não muito distante, seu Genivaldo provavelmente compartilhava a boa notícia com os médicos e enfermeiros que haviam se tornado quase uma família ao longo dos meses de tratamento. Na mansão em Salvador, que agora seria apenas uma das casas do casal,
Dona Zefa provavelmente já planejava o cardápio para a celebração que viria. E você? E perguntou Bernardo subitamente sério. Conseguiu o que queria? Iracema pensou por um momento. Quando aceitara o contrato, seu único objetivo era garantir o tratamento do pai, dar-lhe uma chance de viver seus últimos anos com dignidade. Nunca imaginara que, no processo, encontraria não apenas estabilidade financeira, mas também amor, respeito, um senso de pertencimento que jamais experimentara. Consegui muito mais, respondeu finalmente, encostando a testa na dele. Consegui uma família, um lar, um futuro que não se resume a sobreviver, mas a viver plenamente. Bernardo a beijou, um beijo que selava não um contrato, mas uma promessa que transcendia papéis, assinaturas, cláusulas. A promessa de uma vida compartilhada, construída não sobre obrigações, mas sobre escolhas diárias de amar, respeitar, valorizar. 2 anos depois, a mansão em Salvador, agora usada principalmente para férias e fins de semana prolongados, estava repleta de vida e música. No jardim, decorado com flores tropicais e luzes suaves, uma pequena festa de aniversário acontecia. Seu Genivaldo, agora caminhando sem auxílio além de uma bengala ocasional, conversava animadamente com outros pescadores aposentados que Bernardo havia conhecido e convidado. Dona Zefa comandava a churrasqueira com autoridade, garantindo que todos fossem bem servidos. No centro do jardim, uma pequena piscina infantil havia sido instalada. Dentro dela, uma menina de 1 ano, com cachos escuros e olhos surpreendentemente verdes, ria e chapinhava sob o olhar atento dos pais. Helena está cada dia mais parecida com você, comentou Bernardo, abraçando Iracema pela cintura enquanto observavam a filha. Mas tem seus olhos, respondeu ela, recostando-se contra o peito dele. E seu temperamento? Já sabe exatamente o que quer. Bernardo riu beijando o topo de sua cabeça. Como seus pais. Teimosa como a mãe, determinada como o pai. Uma combinação perigosa. O nascimento de Helena havia sido a cereja do bolo, o fechamento perfeito para a transformação que ambos haviam experimentado. O que começara como um acordo frio tornou-se uma família calorosa, amorosa, genuína. Bernardo havia mudado, não apenas em sua relação com Iracema, mas em sua visão de mundo, em suas prioridades. A construtora continuava crescendo, mas agora com um foco renovado em projetos sociais, em habitações populares de qualidade, retornando às raízes que ele havia quase esquecido em sua busca por lucros cada vez maiores. Iracema também florescia. Aproveitando a estabilidade financeira, havia voltado a estudar, primeiro completando o ensino médio, depois ingressando na faculdade de arquitetura, onde seu talento natural para espaços e cores encontrava expressão acadêmica. Trabalhava meio período na construtora do marido, trazendo uma perspectiva humana,